Bom dia, irmãos. Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Aqueles que estão aqui presentes, com aqueles que acompanham ao vivo pela internet. Queremos que essas mensagens sejam bênção na tua vida e com certeza serão, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Amém. Tenha certeza disso. E é com alegria que estamos aqui para meditar hoje na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1. Pode abrir aí, depois na sequência nós vamos estar orando. Vamos começar a sequência. Completamos 1 Coríntios e hoje vamos começar o estudo na segunda carta aos Coríntios. Nós vamos caminhar capítulo por capítulo, se Deus assim permitir, um capítulo por semana, e analisando Vamos orar antes, deixa abertas as escrituras e vamos estar orando. Nosso Deus, confessamos que precisamos do Senhor para ter a compreensão espiritual das verdades aqui escritas, segundo a interpretação da língua portuguesa. Mas nós não queremos somente entender o que está escrito, nós queremos viver. Por isso nos ajude, dá-nos a unção do Teu Espírito, para que sejamos capazes de viver a Tua vontade. E nos ajude também, Deus, a corrigir tudo aquilo que ela querer. No nome de Jesus Cristo, amém. Pois bem, a segunda carta aos Coríntios, ela tem algumas peculiaridades que eu acho importante que a gente ressalte. Ele corrigiu vários erros de procedimentos, todavia chamando-os de santos e amados em Deus. Apesar da palmada doída que ele deu na primeira carta aos Coríntios, ele chama de santos e amados. Ou seja, não é porque você é santo por Deus que está livre de correção. Na segunda, não temos um fator assim claro a esse respeito, mas parece que começaram a criticar a pessoa do apóstolo Paulo. As coisas, então foi necessário que ao mesmo tempo ele trouxesse uma palavra de ânimo para a igreja, ele também trouxesse uma palavra de correção nesse aspecto. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus, santos em toda a Acaia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos. Assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. De vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis. Queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima de nossas forças, a própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e nos livrará de tão grande morte, em quem temos ajudando-nos também vós, com as vossas orações, a nosso favor, para que, por muitos, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da vossa consciência e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais
porque nenhuma outra coisa vos escrevemos além das que ledes e bem compreendeis, e espero, como também já em parte compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus, nosso Senhor. Com esta confiança resolvi ir primeiro encontrar-me convosco, para que tivesseis um segundo benefício, e por voltar a encontrar-me convosco, e ser encaminhado por vós para a Judéia. Ora, determinando isto, terei porventura, acaso delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim, simultaneamente, o sim e o não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Cristo intermédio, anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Portanto, também por ele o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Espírito em nosso coração. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que, para vos poupar, não tornei que tenha domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto, pela fé, já estáis firmados. Trazendo uma menção clara de quem ele era. Ele diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. É interessante que não é comum ele começar as cartas dessa forma. Aqui parece que o apostolado dele, ele escreveu, dá a entender que 4 cartas, e dessas 4 nós temos somente 2, dá a entender que aconteceu alguma coisa na igreja de Corinto que começaram a questionar se Paulo podia ou não podia falar com autoridade. Quem eram os apóstolos? Eram aqueles que estavam instalando a igreja onde ela não existia ainda. Então, se formos ver aqui, apóstolo é muito mais uma tarefa do que um título. E essa instalação das igrejas, essa implantação, deveria da parte de Paulo também, que fosse exercido a autoridade de organizá-la. Organizá-la que eu falo não é CNPJ, mas sim de estruturar doutrinariamente essas igrejas. Então nós percebemos que Paulo fala, olha, apóstolo de Deus. Tem até uma discussão a esse respeito, né? Qual o número dos apóstolos? Cristo escolheu 12 dias. Então aí completou 12. Mas depois foi Paulo, então é 13. Mas Matias não era, então a igreja escolheu errado. Para mim essa discussão ela é inócua diante da grandeza do ministério. Para mim Matias foi escolhido junto com os 12 fora do templo. Ele foi perseguidor da igreja. Ele não andou com Jesus. Mas Deus e os judeus, apóstolo aos gentios. Ainda que ele tenha pregado para vários judeus. Aí ele diz o seguinte, Paulo, e aí ele fala, o irmão Timóteo junto, a igreja de Deus que está em Corinto e a todos os santos em toda a Acaia. Paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele fala quem estava escrevendo, fala quem estava junto e traz a saudação costumeira. Fala graça e paz da parte de nosso Deus, Pai e do Senhor nossa vida. O apóstolo está falando, eu quero que a graça de Deus, o favor não merecido, a paz de Cristo, que excede todo entendimento, venha sobre vocês. Às vezes nós costumamos o cumprimento cristão. Uma vez me perguntaram, pastor, qual que é o cumprimento cristão correto? Se eu falar graça e paz da boca para fora, se eu disser a paz do Senhor da boca para fora, é aquele que de coração, você bem dizer, está mencionando ali uma curta oração. Graça e paz de Deus venha sobre você. Eu manifesto na presença de Deus em relação à tua pessoa, junto à tua pessoa. E o apóstolo havia o costume de fazer saudação, tanto no início e muitas vezes no final, até nominando, colocando o nome das pessoas para que eles... Aí ele faz uma menção a respeito de Deus, ele diz lá 3, bendito seja o Deus
e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia, Deus de toda consolação. Ele mostra também aqui nesse início que Deus é o proprietário da venha da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Fala: bendito Deus, o Pai de nosso Senhor, o Pai de misericórdia, Deus de toda consolação. É Ele que nos guarda em toda a nossa tribulação. Irmãos, aqueles que tiveram já o privilégio de conhecer o Senhor Jesus Cristo, sabem, já tomaram conhecimento de que viver com Cristo... Você já enfrentou problemas na sua caminhada cristã? Dona Miriam fez uma expressão que já diz tudo, né? Na caminhada cristã, você está querendo ter uma vida correta, querendo ter uma vida com Deus, enfrentar dificuldades. E essas dificuldades nem sempre são que você procurou, ou consequência de pecados. Muitas vezes eram perseguidos, expulsos de cidades. Mas por quê? Porque anunciavam arrependimento e a fé. Arrependimento de pecado. Só que essa mensagem deixava algumas populações, alguns habitantes nervosos, porque colocava... Será que é diferente hoje em dia? Não, não é diferente. Mudou-se os tempos, mas a perseguição ainda existe. E aqui ele fala o seguinte, olha: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos ter consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Quando ele vai falar do consolo de Deus, ele fala: olha, Deus consola a nossa vida, disponível para amparar a outros. O que mais me assusta na igreja é uma das coisas, é aquele irmão, aquela irmã que só quer receber. Ah, pastor, vocês oram por mim. Ah, nunca se dispõe a fazer por ninguém. Irmãos, no cristianismo, a mutualidade, não sei se já parou para pensar sobre isso. Os mandamentos onde Deus fala, Deus diz: faça assim uns aos outros. Consolai-vos uns aos outros, orai-vos uns aos outros, edificai uns aos outros. Nós temos mais de 20 mandamentos de reciprocidade. E um exemplo: conforto, consolo. Você está numa situação angustiante aí, enfrentando um problema. Vamos dar um exemplo básico: falecimento de alguém na sua família. Chegar para a pessoa e falar: não chora não, é direito teu chorar, ponto. Uma vez eu estava com tristeza, com sofrimento, chegou alguém e falou: será que tem fé? Eu falei: sai daqui, sai daqui, respeita a dor, respeita pelo menos as lágrimas de teu irmão que está sofrendo. Justamente ele tem direito de estar e vai no velório fazendo festa. Só se era alguém que você não gostava muito, né? Você tinha muita raiva dele, sei lá. Te ampara para que você também ampare alguém. Eu tenho aprendido, quando eu vou no ofício fúnebre, aqui é menos frequente isso, mas teve cidades que morria alguém, eu estava lá. E eu falei: bom, eu não conheço a pessoa, eu não conheço. Então muitas vezes eu pedi: olha, eu posso trazer uma palavra de amparo? E eu falava: Deus entende a tua dor. Deus entende. Eu entendo, Rita, que a maturidade nossa deve levar a isso. Espera aí, o que ela está sentindo? Está triste.
O que você gostaria que fizessem se você estivesse triste? Faça essa pergunta. Fala, irmã, conta com a gente entende o que você está sentindo. Você quer ver outra frase terrível? Eu sei que é uma frase teológica, muito elaborada. Ah, tá, dá para teologizar outra hora? É fácil você teologizar em cima da dor do outro. Tipo, quando eu e minha esposa, no ano de 2011, ela estava grávida, perdeu o nenê. Chegou, a gente não queria receber ninguém, que eu sabia que vinha bombardeio, eles fazem questão de dar um bombardeio. Então eu falei, não quero receber ninguém. Aí insistiram, tocaram a campainha. Falei, não dá. Aí a pessoa fala, vai dar vontade de Deus. Falei, tá, mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Não, então tchau. Tô com dor, estava chorando, chorei a manhã inteira. Se aquela palavra de conforto foi falada, tchau. Não ajudou a gente. Eu sei que Deus é soberano, eu sei que Deus está no controle. Mas estava triste. Algumas pessoas que a gente menos esperava sentam lá e choram com a gente. Não que eu quero que alguém chore com você, não é isso. É que você tem, naquele momento, se apresentar um tratado teológico para pastor, não vai resolver o controle de Deus. Eu sei que Deus nos ama, eu sei que Deus se interessa por mim, mas eu sei que estava doendo. Entendeu? Uhum. Hoje, no dia da mãe, foi o meu esposo que deu, né? Uhum. E hoje, dia dos pais, Misericórdia. 3 filhos, desempregado. Uhum. Sabe o que eu estou passando? Passei a semana, eu tenho uma filha, passei a semana, está passando, né? Além disso, desempregado. Uhum. E ela mandou ele embora de casa, né? Hoje eles estão lá na minha casa, foi dar o meu menino, eu fui passar o dia dos pais com ele. Mas para mim, eu estou só casado, né? Ele sabe o que eu estou passando, né? Falei também com Deus, meu esposo, meu filho, caçula dele. Uhum. A mulher do dele era firme nos caminhos do Senhor. Afastaram. O que fazer numa situação dessa? Já que a irmã mencionou uma situação dessa, o que eu devo falar para a irmã Socorro? O que eu devo falar para a irmã Rita? Eu devo falar para a irmã Rita, para a irmã Socorro, o que eu queria falasse para mim. Já fez um ano. Talvez você, em alguns momentos, se pegue triste, com saudade de alguém. E teu coração não vem nada, diga, Deus te abençoe. Deus te ajude. Mal não vai fazer. Diga, irmã. Eu costumo dizer uma coisa: dor é dor, não tem tamanho. Uhum. A gente não pode mensurar o tamanho de uma dor. Eu canso de dizer isso. Minha dor é maior que a sua é menor. Não existe isso. Dor é dor. Entendeu? A forma como cada uma. Eu passei por algum lugar e vi uma frase infeliz, dizendo assim, foi ali no AU. Uhum. Quem tem Jesus não tem tristeza. Quem tem Jesus não tem tristeza, é a frase. Misericórdia. Conhecimento das Escrituras. Aí eu falei, gente, Se lesse aquela passagem do Getsemane, minha alma está profundamente angustiada ou triste ali. Uhum. entristecido a ponto de doer os ossos. Né? Uhum. Ele diz que foi por causa do pecado dele. E aí a gente fica assim, também, né? Pecou, né? Mas não interessa. Estava triste. Inúmeros exemplos dos discípulos tristes pela morte de Jesus, né? Uhum. Eles não conseguiam entender. Uhum. E é justamente a nossa incapacidade de entender esse outras mortes que nós temos, não apenas mortes físicas, Uhum. né? Mas outras perdas que nós temos, é que faz que a gente fique. Coisa que eu sempre gosto, minha irmã, de fazer quando a gente vai abordar alguém que está passando um momento difícil, a pessoa está chorando, está triste, eu falo, meu irmão, fica tranquilo, você tem direito de chorar. E geralmente eu já levo o lenço. Não é só para ele não, para mim também, eu sou meio chorão.
Às vezes a gente chora junto. A gente chega lá, chora junto, faz uma oração e vai embora. Triste. Consolo. Deus te consola, sim, para que você também console outros. Infelizmente, quem tem Jesus não tem tristeza. É verdadeiro na Bíblia essa frase? Na Bíblia. Não. É evangélica. Jesus quer que tenhamos alegria? Quer. Jesus quer que a gente tenha uma vida abençoada? Quer. Mas Ele não falou que nesse mundo você nunca teria dificuldade. Nunca teria tristeza. Quem quiser viver corretamente vai ter perseguição, vai ter luta, que pode trazer tristezas. Além das tristezas naturais. Pois bem, sofrimento de... É Ele que nos conforta com toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com consolação que nós mesmos fomos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Por que Cristo sofreu? Você faz ideia do que significa isso? O Filho de Deus, o único Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus, padecer, sofrer, ser cuspido, ser açoitado, maltratado, pregado numa cruz por você. A sequência ele diz: assim também a nossa consolação, ela está em Cristo, que é a prova de que Deus se interessa por você. Eu gosto de uma carta que se importa. Achei tremenda essa frase. O cristão tinha que ser o povo que se importa. Deve ser o povo que se interessa. Vou mostrar um exemplo aqui, mas só para você perceber a dimensão da onde você pode atuar. Quando o cachorrinho está doente, e o que você faz? Sai daqui, menino! Vem me perturbar com essas coisas, não. Uma confissão. É lógico que eu não deixei os crentes ver, porque senão eles queriam me levar para o presbitério, né? Não deixei os crentes ver. Mas chegou uma criança e falou: Papai do céu, cuida desse Roló, que é do Senhor, e permita que ele seja recuperado. Orei do jeito que a criança entendesse também, né? Não para o cachorro entender. E orei sincero? Orei. Era um consolo que a criança estava pedindo do meu cachorro. É lógico que eu fiz uma teologia antes da minha cabeça, rapidinho. Peraí, criação de Deus, Deus cuida da criação, então eu posso orar pela criação também. Ali em fração de segundos, e decidi orar. Eu sei que se alguns fariseus de plantão vissem, eu estava enrolado. Ali já estava complicado. Por causa da criança. Eu não orei por causa do cachorrinho. Eu orei por causa da fé que a criança tinha, que Deus podia atuar no cachorrinho dela. Aí eu peguei a fé da criança, juntei com a minha pouca fé. Falei: Deus, também a operação do Senhor nesse animalzinho trazendo recuperação. É consolar a criança. Adiante. Sofrimentos de Cristo por nós é um consolo transbordante que se derrama, que vai além da medida que às vezes a gente precisa. Tudo enfrentar por causa de Cristo. Olha a sequência. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. E se somos confortados, é também dando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Falar em sofrimento hoje não tem graça, não, né? Pastor, falar de sofrimento não é muito pop, mas está na Bíblia. Ou seja, situações que você não fez por onde merecer, mas que acontecem na vida. Alguém escolhe ficar doente? Alguém escolhe, deixa eu pegar um câncer? Não, por favor, não. Mas é doente. Toma cuidado. Então perceba o seguinte: o apóstolo Paulo estava dizendo:
nós enfrentamos, fomos confortados, recebemos o conforto e suportamos com paciência, porque quem está conosco vai nos amparar. Deus, Ele levou o apóstolo Paulo e diversos por causa da igreja. De quem que é a igreja mesmo? Foi até pregado esses dias. Irmãos, quando a igreja dono terreno, graças a Deus, né, pastor? Isso é a igreja de Deus. Não é dele, não é minha, não é dos presbíteros. E a gente luta para que a igreja entenda isso. Tá? Bom, se a gente tudo enfrenta, eles tudo enfrentaram por causa de Cristo e a igreja, o mesmo devemos fazer uns aos outros. 7. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes do sofrimento, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Aqui ele começa a falar algo forte também. Que tipo de tribulação ele enfrentou lá? Ele chegou no ponto de perder a esperança da própria vida. Aliás, em determinadas circunstâncias, ele ia ser morto. Deus só livrou ele de ser morto naquela hora. A vida de cada apóstolo, mas segundo a tradição, isso não está narrado na Bíblia Sagrada, mas segundo a tradição, todos eles morreram de morte matada. A dizer do caipira, não morreu de morte morrida. Morte morrida é morte natural, ou seja, falência múltipla dos órgãos. Simplesmente porque anunciavam o amor de Deus. O apóstolo Paulo fala de saída. Porém, ainda que a gente morresse, eu já estava morto mesmo. A ideia sempre menciona na igreja, morrer para si mesmo e viver para Deus. O cristão, ele já não vive para ele. Ele morreu para ele, de Deus, e a moldar a sua vida à vontade de Deus. Então, nesse sentido, eu já estou morto. Já morri para mim e quero viver para Cristo. Então o apóstolo falou, se eu morresse, bom, já tinha morrido mesmo. O que ele continua dizendo? Não confiar em si mesmo. O que ele quer dizer com isso? Já estou na sequência. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós mesmos mortos. Irmãos, não estou falando que você não é capaz de nada. Pelo contrário, Deus te capacitou para fazer. E aqui o apóstolo Paulo está falando isso. Eu não confio na minha capacidade. Confio no meu Deus, que se quiser. O que disse mesmo Daniel lá, quando ele foi questionado pelo rei? Mas você vai ou não vai adorar? Eu não vou. Mas posso te matar. Você pode tentar me matar. Mas eu não vou fazer o que você quer, porque o que você quer que eu faça é contra Deus. E o Deus que eu sirvo pode me livrar. Deus fez leão jejuar, de crente lá de primeira. E o leão teve que jejuar naquele dia. Mas foi só por um breve período, né? Depois deu alimento para ele, o restante caiu lá. Você conhece a história de Daniel na cova dos leões, né? Amém. Amém. E sim em Deus. Deus é a nossa confiança. Por quê? Ele ressuscita as pessoas dentre os mortos, ainda que a gente morra em Cristo. Livrou e vai nos livrar da morte. Que morte é essa? Da sentença de morte. Eu entendo que o apóstolo Paulo aqui está falando da morte eterna. Porque quando fala que nos livrará da sentença, é da morte, da ausência de comunhão com Deus. Ajuda por meio da oração. Ele fala, ajudando-nos também vós, verso 11, com as vossas... eu posso pedir para que orem por minha vida? Mas eu devo pedir quando a igreja se move em oração. Foi pedido agora que aqueles que pudessem jejuem e orem pela atividade evangelística, pela igreja, pelos programas. Para quê?
Ah, Deus é soberano, Deus vai fazer o que quiser. Sim, diz isso. Mas o Deus que é soberano, que vai fazer o que quiser, mandou que a gente ore. Mandou. Ele quer que você clame. Ele quer que você vá à presença dele e apresente a tua causa em Deus. Guarde isso, a gente vai fazer um estudo aqui só sobre isso. Porque existem coisas que Deus vai fazer. Ele decidiu fazer assim. Ele continua sendo soberano. Mas ele decidiu que isso ele vai realizar mediante. Continue. O quê? Orando por mim. Me ajudem em oração. A nosso favor, para que por muitos seja dado por meio de muitos. Pois bem, eles, a igreja, era a glória do ministério de Paulo. Eu não estava usando de recursos levianos para tentar levantar dinheiro para mim, para Paulo. Ele mostra que a dedicação dele. Por que isso é tão importante, irmãos? Ora, aqueles que do Evangelho, o apóstolo Paulo estava fazendo planos de viagem. Falou, bom, eu vou até tal lugar, despacha para esse outro lugar que eu preciso ir. E alguns começaram a questionar, mas vem cá, como é que é essa palavra dele? Tem hora que é sim, tem hora que é não, uma palavra dúbia? Falou, não, minha palavra é sempre correta, sempre firme. Eu não estou com falsidade, ou, em outras palavras, em outra carta da Bíblia Sagrada. Quando ele procurava o auxílio da igreja, ele procurava o auxílio para aquilo que era necessário. Vamos dar um exemplo. Pediram 2 jatinhos e uma outra aeronave cheia de ouro, por ter as férias lá em Israel. Percebe isso? Ele não estava pedindo que a obra de proclamação continuasse acontecendo. E também levasse assistência para a igreja. Lembra que foi falado domingo passado pela irmã Thaís? Ela mencionou o princípio da mordomia, de você separar, de você contribuir, você que tem recebido de Deus, contribuir com aqueles que têm menos, de maneira que tanto de dentro da igreja como de fora. Eu acho bonito no cristianismo verdadeiro, não é para ter nenhum necessitado. A igreja só vai ter necessitado no que depender da gente, né, pastor? Ah, pastor, eu passei uma dificuldade, não tinha nem comida. Filho, mas a gente não sabia. Se você falar para a gente, você não vai ficar sem comida. Não que a gente vai tirar do bolso e levar para você, mas a gente vai acionar a igreja. Se precisar de alimento, a gente vai estar levando. Mas a igreja tem a obrigação de fazer isso? Tem a obrigação, mas não deve fazer por obrigação, mas deve fazer por amor. Porque Deus nos supre, eu vou ajudar aquele que tem menos, para que ele não passe necessidade. Entendeu o princípio? Necessidade era a palavra de Paulo, não agir com falsidade. Promessa de Cristo em Deus Pai. O que ele quer dizer com isso aqui? Ele fala, olha, todas as promessas de Deus têm o sim em Cristo. Por quê? Quem foi nessa vida, nessa existência, que cumpriu perfeitamente a vontade de Deus? Só Ele? Vamos ter convicção aí, irmãos. Só Ele. Certa vez, recentemente me perguntaram, pastor, qual a igreja é correta? Fala, a igreja de Deus. E lá está tudo certo? É lógico que não. Porque a igreja de Deus está sendo aperfeiçoada. Mas então alguém vive 100% só. Ah, mas tal igreja dizem que lá eles vivem a palavra 100%. Se vir falar comigo, em meia hora eu já mostro um monte de coisa que eles não cumprem. Ah, mas faz
faz isso, eu falo, e isso. Não, então já não cumpre. E não é cumprir durante o momento que só Cristo fez. Por isso as promessas que nós recebemos em Cristo e por meio de Cristo. De maneira que tudo por Ele e para Ele são todas as coisas. Pois bem, diz aqui, eu porém na minha vida tomo a Deus por testemunha de que para vos poupar não tornei a ir a Corinto, não que eu tenha domínio sobre a vossa fé. Irmãos, nenhum pastor sincero quer que você seja dominado. Pastor sincero não. Aqueles que são de Deus vão fazer de tudo para te levar para Cristo. Assim como ele está tentando imitar a Cristo, ele quer que a igreja imite a Cristo. Você pode copiar de mim o que eu estiver copiando de Cristo. Imitadores. Aí todo mundo, vamos imitar Paulo. Assim como eu imito a Cristo. Se em algo eu não estou imitando a Cristo, não me copie. Resumo, encerrando. Aplicações práticas desse texto de 2 Coríntios, capítulo 1. Consideração para com os líderes que cooperam na obra. Irmãos, tem gente tranqueira na liderança, mas são todos errados, aí já é preconceito. É um conceito antecipado. Será que do universo aí, vamos falar da IPB, de pastores, a gente tem aí talvez 4.000 pastores? 3.000. Os 3.000 pastores agindo irregularmente? Não. Aliás, na nossa igreja é bem mais difícil isso. Mas vamos considerar no meio evangélico, que a gente tenha 10.000 pastores. Será que todos estão com malandragem, com sem vergonhice, usando ou mercadejando o evangelho? Não. Eu conheci muitos irmãos sinceros, que amam tremendamente a Deus e que tudo sofrem por causa de Cristo. Irmãos que eu vi assim, eu desprendi. Que envolvimento com a obra. Eram perfeitos? Não eram perfeitos. Mas eram pessoas que estavam sinceramente servindo a Deus e a igreja de Deus. Então tenha consideração para com seus líderes, para que eles não tenham que fazer a obra chorando, como diz lá o autor aos Hebreus. Para que eles não tenham que trabalhar na igreja com muita dificuldade por causa do atrapalho daqueles que se dizem irmãos. Consolados por Deus, devemos consolar uns aos outros. Irmão, você é um instrumento de Deus. Você é uma bênção de Deus. Recebeu o conforto de Deus para confortar outros também. Eu e a Rô, a gente tem aprendido muito a esse respeito. De olhando a dor do outro, pensar, o que eu posso fazer? Quer ver um exemplo? De repente, às vezes você não tem nem como viajar até aquela cidade. Mas você pode pegar o telefone e falar, irmão, ajude. Eu lembro quando faleceu a mãe da Edna, a gente tentou ligar de todo jeito e não conseguisse a marca lá das tentativas, tinha passado de 50. É que onde ela estava, não estava pegando o celular, a gente não tinha o número da casa. Vai lá, Edna, Deus te abençoe, Deus te ajude. Há pouco tempo, ano passado, foi esse ano ainda, faleceu a mãe da nossa irmã Edna, esposa do pastor Cláudio. Foi? O ano passado. E a gente sabe o quanto é duro isso. Tá, nós estamos falando aí de morte, mas pensa em alguém enfermo, enfrentando uma doença. O que você diz para a pessoa cujo o marido saiu de casa, ou a esposa saiu de casa? Você deve ter feito alguma coisa errada. Para, fariseu, para. Faz isso não. Faz isso não. Talvez até tenha feito. Tem prazer? Não precisa o irmão falar, a gente assim, a pessoa sabe.
Obrigado, Luísa. Não precisa falar, a gente já sabe. Pastor, Sim, irmã. eu tive essa experiência com a minha irmã. Uhum. O marido dela também saiu de casa e, né, passou por um período assim, 6 meses ela passou sozinha, não contou pra ninguém, Uhum. mas a gente percebia que tinha alguma coisa errada. Só que eu não sabia porque eu tô aqui, Uhum. então, só criticando. Só bombardeando. Ninguém fazendo nada. Aí até que chegou, né, Uhum. situação, eu fui pra lá, conversei com ele, a gente orou junto, né, a gente fez aquilo que Deus colocou no meu coração, porque, né, acho que se a gente pedir, Deus, envia-me, né, até lá e o Senhor faz aquilo que é necessário. Eu fiz, Uhum. mas assim mesmo ele não ficou, ele foi embora. Mas hoje ela está bem. Por quê? Porque eu ligo para ela toda semana. Uhum. Ela já sabe que na segunda eu ligo para ela. E lá, né, a mãe, os outros irmãos, eles Uhum. eu perdi o meu marido. Eu também estou sozinha. Né? E ela também tem filhos. E eu disse para ela, você tem que lembrar que você tem um filho aí do teu lado, adolescente, que precisa você estar forte, que precisa dar exemplo para ele, e que é só essas vidas. Uma coisa. E orando por ela. Mas a gente sempre falando, mas também confrontando as coisas. Porque não adianta você só passar a mãozinha na cabeça, porque a pessoa não cresce. Né? Porque isso ali, para minha irmã, que eu estou falando especificamente, é para a maturidade dela. Uhum. Essas situações para nós crescermos também. Para nós não ficarmos ali, ai, só coitadinha de mim, coitadinha de mim. Não. Sabe? Eu acho que eu sei disso, eu estou enfrentando ainda dificuldades, né? Criação de filhos não é fácil. Ser pai e mãe, isso doeu muito forte no meu coração. Mas não é por isso que eu vou ficar chorando, né? Me desesperando. Tem meus momentos de tristeza, como o senhor falou, a gente pode, mas a gente não tem O consolo ele tem as fases, né? consolo dos deuses. Tem aquela fase que você vai, você ampara, abraça, tem aquela fase que depois você vai guiando. O que eu acho é que a gente sempre tem que discernir o momento. É a maturidade O momento ali que a pessoa está passando. espiritual. Aham. Conseguir discernir as coisas. Porque quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, a gente não tem ideia e noção das coisas. Uhum. Ele vai conseguir separar as coisas direitinho. Isso eu tenho a experiência própria que eu estou falando. Como ter maturidade? Conhecimento da palavra de Deus e andando com Deus. Vivência com Deus, conhecimento da palavra. É Ele que nos alimenta Aham. e nos faz crescer. Certo. Através da palavra de Deus. Amém. Mais algum irmão? Alguma questão? Alguém? Irmãos, esteja preparado para isso. Esteja preparado para ser bênção na vida das pessoas ao teu redor. Abre o olho, que às vezes tem gente pertinho. Precisa estar do teu lado ali. E o que você vai fazer? Da mesma forma que Deus amparou a tua vida, ampare. Traga uma palavra de bênção no devido tempo. Você não vai chegar para quem está errado, já querendo se matar, e falar, você tem que se matar mesmo, você errou. Você vai chegar para ele e procurar trazer ele para a fé, e depois ele vai refletir sobre os seus erros, e talvez você vai... Vamos orar? Vamos encerrando. Ó Deus, nosso Pai, obrigado porque o Senhor tem nos consolado e confortado com a Tua presença. Que em meio a lutas e dificuldades nós temos sido mais do que vencedores da Tua bênção conosco. Nos dê a Tua paz, protege a nossa vida e guie na Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.